Oi, isso aqui então é um vídeo para te ensinar a mexer no meu script de CodeML. Então primeiro vamos dar uma olhada no script. Ele é assim, essa aqui é uma função dele, você pode abrir, tá falando mais ou menos o que cada função faz, quais são os parâmetros dentro dela, né? Mas isso aqui não se preocupa se não quiser, só se você quiser ver mesmo, tá? Aqui como ele funciona. E aqui em cima, o mais importante, é a parte de pacotes que você precisa ter. Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu script do RStudio, digitar install.packages, abrir as aspas e digitar, por exemplo, stringer, dar um enter nessa linha, depois digitar docstring, dar outro enter, e aí pronto, já vai ter instalado o que você precisa, tá bom? Para poder rodar sem problemas o seu script. Aproveita que você está aqui no RStudio, digita r.version, pesquisa, para olhar qual é a sua versão do R, porque você tem que achar ele no seu programa, tá? Aí você vem na sua barra de pesquisa do Windows, digita R4.2 e pede para abrir o local do arquivo. Você pode ver aqui que ele é um atalho, então você vai ter que vir aqui de novo e achar aonde ele está, abrir o local do arquivo. E é aqui, você precisa desse caminho de diretório, tá? Para poder rodar a linguagem do R de uma forma interativa. Então, feito isso, vamos para o próximo passo. Agora, outra coisa importante é onde estão os seus arquivos de output do Codelm, né? Eu tenho dois aqui, que eu botei na minha pastinha da área de trabalho. Então, elas estão aqui, né? Esse é o caminho, eu preciso saber certinho. Uma dica, caso você queira, é colocar tanto os arquivos de output do Codelm quanto o script que eu te passei para dentro da pasta do R. Você pode botar tudo aqui. Porém, eu vou te mostrar elas separadas, estando em diretórios separados, para você saber como é que faz, porque eu mesma não coloco tudo aqui. Eu prefiro trabalhar com diretórios separados, tá bom? Mas você pode, para não ficar mexendo muito nas coisas. Agora é você vir no seu Windows e digitar cmd e abrir um prompt de comando, que é como você vai rodar o seu programinha, tá? Então aqui eu tenho um prompt, eu vou deixar ele em tela alta para poder ver. E a primeira coisa que você vai fazer é copiar o endereço da onde está o seu R. Copiei, então com Ctrl C, digitar aqui cd, dar um espaço e ir lá para a pastinha do R. Agora eu estou aqui na minha pastinha do R, tá bom? Caso você queira ver o que tem lá dentro, ou passei o arquivo, quero ver se está certo, você pode dar um dir, e aí você vai ver tudo que está dentro da pastinha, tá bom? Esse é o primeiro passo. Indicar para o seu programa onde está o seu script, tá? Então você vai achar o seu script, por exemplo, o meu está aqui dentro dessa pasta, tá? O Processing CodeML está aqui dentro. Aí eu vou dar um R aqui no meu prompt. Para quê? Para poder entrar no aplicativo do R. Então, aqui nessa telinha agora, eu estou como se eu estivesse mexendo aqui. Eu estou programando em linguagem R. E aí, para isso, eu vou digitar a palavra source, vou abrir isso aqui, vou abrir parênteses, e eu já tenho colado, tá? Eu vou colar o caminho para o meu script. Então, todas aquelas pastas aqui, né, que eu encontro aqui em cima, você copia isso aqui, digita o nome do arquivo no final, e a barra é sempre para o lado oposto, tá? Eu já mudei a barra de lugar. E aí eu dou um Enter. Ele está lendo o meu script. Agora eu digito R nessa barra aqui e eu estou programando em linguagem R, ou seja, o que eu estou fazendo aqui, só que menos gráfico, né? Primeira coisa que eu vou fazer é achar o meu script. Eu ponho source, abro parênteses e aspas e eu digito aqui o caminho para o meu script, que está nessa pasta aqui, e esse é o nome do meu script, tá? Eu tenho aqui salvo essa linha, porque eu já mudei as barras de lugar, tá vendo? A barra tem que estar ao contrário e tem que terminar com o nome do meu arquivo, e eu dou um Enter para ele importar. Pronto, ele importou o meu arquivo. Agora ele está com o script com a leitura, certo? Agora eu só tenho que indicar para o R aonde estão meus arquivos de saída, porque ele vai trabalhar lá para mim. Então setwd, abre parênteses, abre aspas e digita lá, desktop. É só isso. E dá Enter. Pronto, ele já está lendo lá dentro. Se você colocou o seu script e os seus arquivos de saída na pastinha do R, ou seja, nessa pastinha aqui, você não precisa encontrar os caminhos, tá? Na linha de source, você abre aspas e digita apenas o nome do script, sempre com a extensão .r, e não precisa fazer a linha do setwd. Você vai simplesmente iniciar o script. Eu limpei aqui a tela para a gente ver, né? A primeira coisa que eu vou fazer é digitar calling script para iniciar o meu script, tá? Pois bem, então a primeira coisa que eu quero é obter os parâmetros, né? Eu digito 1, dou Enter, e qual é o nome da sua pasta de saída, né?
No caso, é out branch site. Então, vamos lá. Out branch site.txt. E qual é o modelo? Branch site modificado 1. Aqui, pronto, ele já coletou o que eu quero. E o que ele me cuspiu de retorno? Ele cuspiu esse arquivo aqui, que é um CSV, com os resultados, tá vendo? Depois a gente vê como é que a gente importa para uma tabela de Excel. Depois ele me pergunta se eu quero continuar obtendo outros parâmetros. E eu quero, porque eu tenho um modelo nulo. Então eu dou Y. E qual é o nome, então, da minha pasta de modelo nulo, né? Eu olho lá, out null branch site. Então, out branch site.txt. Qual é o modelo? É null branch site, eu digito 2, dou um enter e ele me fala que coletou. Quero continuar coletando parâmetros? Não, porque eu não tenho mais modelos. Mas eu ainda quero continuar usar as funções, tá? Então eu dou um Y aqui. E aqui, né, só para ver, ele solta outra tabelinha com os resultados do modelo nulo, tá certo? Isso aqui é importante falar, você tá vendo que os nomes são genéricos. Então, caso você queira rodar para vários genes ao mesmo tempo, deixa esse diretório aqui aberto e vai renomeando os arquivos, tá? Porque se você rodar aqui de novo, por exemplo, outro modelo de branch site modificado, ele vai sobrescrever esse arquivo aqui. E aí no final você não vai ter os dois arquivos, apenas o último, então, que foi analisado. Então você já vem aqui e renomeia caso queira continuar. No meu caso aqui, como eu não tenho esse problema, eu quero continuar usando as funções porque eu quero obter o LRT. Aí eu digito 2 e ele vai me pedir o diretório para CSV file. Eu já estou nesse diretório, isso aqui é caso você tivesse mudado, mas não tem problema. Você vai lá e indica novamente o diretório. E ele vai te mostrar, então, quais são as tabelas que ele achou aqui. Pode ter várias, né? Ele vai te perguntar qual modelo você quer testar e você digita que é o branch site. Ele printa para você quais são as tabelas e fala qual das pastas acima, né, é o modelo alternativo. No meu caso, é a segunda pasta. Então, eu digito 2. E qual é o modelo nulo? Eu digito 1. E aí, pronto, ele já rodou, tá? Então, se você abrir aqui, ó, ele cuspiu essa pasta aqui pra gente, onde eu vejo que o meu modelo alternativo é melhor do que o nulo, porque o meu teste de 2 do log de likelihood, ele é maior do que o teste do Q quadrado. Então, eu já sei que para ambas a nível de confiabilidade, o meu teste funcionou. Então, esse meu gene está sob seleção positiva de fato. Isso é interessante. Ele pergunta se eu quero continuar testando. Eu não quero. Se eu quero continuar usando as funções, eu vou querer. Mas aí a gente vai para o futuro, para uma outra etapa, né? Agora, deixando um pouco o prompt de lado, eu vou te mostrar como é que você visualiza. Mas não fecha ele ainda, tá? Você vai selecionar todas as informações do seu arquivo CSV e vai colar para o Excel. Vai vir assim. Você vai vir em dados, texto para colunas, eu não sei se você sabe essa parte, tá? Por isso que eu estou ensinando. Delimitado. E você põe vírgula, tira a tabulação de lá, tá? E avança. Aqui ele vai pedir o tipo de dado. Por exemplo, aqui são dados numéricos. Você pode até vir aqui selecionar dados numéricos, mas eu não faço isso não, eu deixo tudo em geral. Ele importa, como você pode ver, algumas coisas erradas. Por exemplo, esse número aqui, ele não é isso. Esse número, ele é 28.879. Então, você vai vir aqui e mudar. Eu ainda não consegui corrigir isso, tá? Então, talvez você tenha que ficar corrigindo esse tipo de coisa. Não é 1000, aqui é 1. Mas aí você pode confirmar no arquivo original e depois só ficar corrigindo, tá bom? Pronto, eu já organizei todos eles aqui para você ver. Aqui, né, eu arrumei, coloquei as vírgulas certinho. Você pode ver que números abaixo de 1 ele vai com 0. Acima de 1 ele dá toda uma desconfigurada. Aqui, por exemplo, esse aqui também é 1, né? E caso você queira casas decimais, que nem eu fiz aqui, também não sei se você sabe, você só vem em formatar células, número, decide quantas casas decimais você quer, dá um OK, que ele já importa como número e casas decimais, tá certo? Então, basicamente, para visualizar isso aqui. Agora eu vou te ensinar como é que você vê o que são esses sítios, né? O que realmente são esses códons e esses sítios para cada sequência que eu utilizei no meu alinhamento, para eu olhar o que está diferente nos meus grupos de interesse ou não. Para isso, a gente volta para o nosso querido prompt e clica nesse terceiro número aqui, tá? Extract Codon Separated Sequences. E digita 3. Ele vai pedir o nome da output do Codelm, ou seja, da onde veio a sua análise. A gente sabe que o meu se chama out.branchsite.txt. Quantas espécies eu utilizei? Então, você vai lá no seu arquivo, eu vi aqui que são 64, eu digito 64 espécies. E pronto, ele já extraiu. Então, eu vou lá na minha pasta, ele dá o nome de códons, tá? Vem sem extensão nem nada, porque não precisa. Isso aqui também você pode mudar o nome, caso você queira.
Quer continuar utilizando coisa do script? Você dá N. Quer salvar para a área? Eu vou dar N porque eu não quero salvar. E pronto, eu saí do meu R, você utilizou o script dessa forma. Agora vamos trabalhar para obter as sequências. Primeiro eu abri o arquivo Codons para você dar uma olhada, porque a gente precisa editar e eu ainda não consegui fazer isso, tá? Por linguagem de programação, é um saco. Ele vai vir assim para você, aí você precisa dar um espaço, ó, em todas essas sequências, tá bom? Porque só assim ele vai ler. Aí você vai lá e pula, deixa a sequência numa linha e o nome da espécie em outra, tá bom? Eu vou cortar isso aqui. Você pode ver que não tem extensão, então ele não abre em TXT. Se você só tiver TXT para editar o seu arquivo, você pode vir aqui no seu arquivo, renomear, digitar .txt e aí ele abre no bloco de notas normal. A parte é chatinha, tá? Me desculpe por isso, mas vamos lá. Todas as sequências numa linha, todos os nomes de espécie em outra, tá feito. Você salva esse arquivo aqui, tá? Porque precisa ficar salvo bonitinho. E aí eu vou te mostrar um pouco o meu script, ele roda em Python. Eu acho que você tem uma extensão para rodar em Python. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que você tem. E você tem que ter o pacote pandas e o time. O pandas você já deve ter da matéria e o time você instala também, tá? Caso você não tenha o Python baixado e tudo mais, aí você me avisa que aí a gente baixa para você para conseguir rodar esse script, tá bom? É bem tranquilo também. Arquivo preparado em mãos, agora é só você ir lá na sua pastinha onde está o Python e clicar para rodar. Opa, não em cima do nome. E aí ele vai abrir para você no executável, porque ele também é um script interativo, tá bom? Então ele está abrindo aqui para mim. A primeira coisa que ele vai fazer é pedir a pasta ou o caminho para onde está, né? Como o meu arquivo ele está num caminho diferente do meu Python, eu vou ter que digitar lá onde é que ele está aqui, né? E eu vou ter que digitar o nome do meu arquivo. Então, barra Codons. E eu dou um Enter. E aí, ele fala, né? Ó, tem que estar separado em Codons, senão você vai ter que editar o script. Qual é o nome do gene? Isso aqui é só para identificação, tá? Não muda na análise, eu vou botar MCPH1. E quais sítios que eu quero chutar? Eu quero chutar o 436 e 1215. Então, você digita lá, 436, separa 1215. E dá Enter. Botei para rodar, ele me fala que ele coletou as coisinhas, criou os dicionários, tá. E ó lá, você pediu múltiplos sítios, então as espécies foram multiplicadas, vou te mostrar depois. Que modelo foi obtido? Isso também é só para identificação, tá? Então eu vou botar BS, que é Brand Site. Mais algum identificador para output? Eu não quero pôr nada, então eu vou dar só Enter. Quer salvar cada sítio numa tabela separada? Eu vou dar sim, para te mostrar como é que faz. E foi criado. Como o meu arquivo de Python, ele é editado, ele já fechou tudo, mas ele correu certinho, tá? Você vai abrir agora a sua tabelinha e... Então, aqui está meu Codons, tá? Mas ele rodou, lembrando, ele está rodando aonde está o seu script. Então, meus resultados estão aqui, tá vendo? BS, como eu pedi. E aí ele soltou também arquivos separados para cada um dos sítios. O que significa isso? Deixa eu abrir para te mostrar. Olha só. Aqui eu tenho o nome da espécie, o códon que retirou, né? E aminoácido é o L, depois é o S. A frequência desse códon, então a frequência de CTG e a frequência do aminoácido. Aqui está em ordem, então eu tenho da espécie Mesoplodon, tanto o sítio 436, né? Desculpa, o 436 e depois o sítio 1215. Essa frequência de códon e frequência de aminoácido, ela é relativa a toda essa análise. Então, por isso também que eu peço a tabela separada, tá? Porque aí você pode ver que, por exemplo, se eu abrir o 436, em Mesoplodon, a frequência de sítio, aqui nesse caso, não é diferente, porque o CTG só deve ter aparecido para esse códon. Mas poderia ser diferente, já deu para mim diferença, tá? Pronto, colei os dados aqui pra gente dar uma olhadinha, né? Ctrl+C, Ctrl+V em tudo. Você pode ver que realmente aqui nesse caso não deu diferença, tá? Eles estão iguais, mas aqui deu, ó, pro... Ah, não, aqui é o hipopótamo, 47, 47, 3, 57, 2, 2... Enfim, tá tudo dando certinho, então eles devem ter sobreposição. Mas eu fiz isso separado porque uma vez eu tava analisando outros códons e ele deu uma frequência relativa muito alta para um códon específico. E aí eu via porque ele estava considerando toda a sequência de códons. Aqui deu realmente uma diferença boa, dá para discrepância. Mas enfim, é bom ter separado assim para você não ficar tendo trabalho de... Ah, esse é o primeiro, esse é o segundo. Imagina você tem 30 sítios, né, sei lá, se você tiver essa sorte. Então é mais ou menos isso. E aí você analisa, ó lá, ó, aqui é interessante. Apareceu uma vez só. Você vê essas de interesse. O meu nodon tá aqui, meu lagenorhynchus tá aqui. E aí você vai vendo o que tá acontecendo. Qual é o aminoácido, qual é o códon e a frequência dele como um todo. Bem legal, né?
E finalmente, né, só para te informar, esse script, ele funciona para o modelo modificado A, para o modelo nulo dele, para o modelo de sítios, assumindo que você rodou o M0, o M1A, o M2A, o M7 e o M8. Quando você roda no Codelm todos eles juntos, ele solta uma única output, um único arquivo TXT. E o meu script, ele destrincha para você, te dá tudo separadinho, bonitinho. O que apareceu no M2A de positivo, o que apareceu no M8, compara, faz o LRT bonitinho. Então não tem problema. Modelo de ramos também e o modelo nulo de ramos. No final, se você rodar tudo isso que nem eu rodo, por exemplo, você vai obter esses resultados aqui, tá? Um monte de pastinha do que é o resultado do LRT, o resultado do modelo de ramos, os branch results. Ele vai soltar tudo bonitinho para você. O sítio sobre seleção positiva, tudo separadinho. E aí no final você só vai ter que copiar, colar no Excel e analisar, beleza? Tá tudo indicadinho, é facinho de usar, mas qualquer dúvida você pode me perguntar. E é isso, espero que você use e goste, que te ajude, né? Ah, e só um adendo, tá? Sempre fica de olho no que ele te cospe, beleza? Por exemplo, pro modelo de ramos, eu dei uma maracutaiazinha assim, para poder rodar bonitinho, então ele separa o que é o modelo alternativo do modelo nulo, depois ele junta para poder rodar o LRT mais fácil, tá? Então sempre fica de olho bonitinho o arquivo que está soltando, o que ele cospe. Se quiser você muda de nome, identifica tudo bonitinho. Vai aos poucos assim para pegar as manhas e não se perder depois no que cada coisa rodou. Mas ó, tá escrito aqui, esse é o modelo de ramos, o modelo nulo, o número de parâmetros, likelihood, W, e aí depois ele analisa para você o LRT. Como eu disse, tá tudo destrinchado bonitinho e é isso, meu último aviso. Tchau, tchau.